a paz. E quando o bem vencer o mal, não deixarei de confiar em Ti, Jesus. Confiar em Ti. De joelhos em amor, eu vou viver. Milagres ocorrem quando de joelhos eu procuro entender o que Deus quer da minha vida. Milagres ocorrem quando de joelhos estou. Confiar em Ti. Confiar em Ti. De joelhos em amor, eu vou viver. Milagres ocorrem quando de joelhos eu consigo entender o que Deus quer da minha vida. Milagres ocorrem quando de joelhos estou. O choro pode durar uma noite inteira, mas eu profetizo sobre a sua vida. Não desista, o socorro está chegando. Em nome do Senhor Jesus, não olhe para trás. Deus responderá. Deus responderá. Deus responderá. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. É bom louvar pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bem dizer e servir a Jesus que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu.
feitos e pela paz que nos traz. É bom erguer para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, inunda minha vida e cura feridas, seca lá. Creia nisso em nome do Senhor Jesus. Eu quero cantar, adorar, bem dizer e servir a Jesus que na cruz deu sua vida porque me quis. Eu quero cantar, bem dizer e servir a Jesus. Deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado. Me resgatou e por amor fui por ele transformado. Vocês a última vez agora, o mais forte que você puder, por favor. Quero te convidar a fechar os seus olhos e a orar conosco nessa manhã. Pai, obrigado, Deus, pela sua graça sobre nós, obrigado pela sua vida sobre nós, e obrigado pelo amor do Senhor sobre os nossos corações, que é derramado a nós, e nós podemos celebrar ao Senhor nessa manhã, Deus. Celebrar que o Senhor vive e reina eternamente. Nós queremos colocar no nosso coração as nossas vidas e o nosso entendimento na graça que o Senhor tem derramado a nós e no favor que nos alcança, Pai. Obrigado por isso. Nós queremos te adorar e te exaltar nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Se você pudesse colocar de pé, vamos iniciar o nosso culto cantando ao Senhor, declarando sobre esse amor real do nosso Deus. Vou contar uma história de amor real, de um pai que seu próprio filho deu. Anunciou que viria o rei, em Belém nasceu um pai, um filho Deus. Vou contar uma história de amor. Nós podemos dizer que ele andando aqui, andando aqui, seu reino anunciou, milagres fez.
Pode se assentar, meu irmão. Louvado seja Deus por essa manhã feliz de comemoração da ressurreição do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar no início e após a meditação 2 hinos que tem muitos aleluias. Aleluia é uma palavra hebraica, transliterada para o português, que significa Deus seja louvado. Acho que é uma palavra tão fácil de falar, assim, que até ela surge naturalmente, assim, ela vem de dentro do ser. Quando alguém se depara diante da pessoa de Deus e fica embasbacada com o poder, com o amor, com a graça, com o cuidado que Deus tem por cada um de nós. Então, só resta gritar, aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé para cantar o primeiro hino desse nosso culto de ressurreição, depois do louvor que tivemos. É o hino 41, bem conhecido, não é? Mas vamos louvar o Senhor com grande alegria pelo que Ele fez por nós. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Sobre a cruz Jesus sofreu, aleluia. E por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo estou, aleluia. Para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia. Ele a morte fez baixar, aleluia, pecadores resgatar, aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar-se. O poder da ressurreição. A palavra sagrada diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Romanos 8, 11. O texto nos diz, queridos, que o mesmo poder que ressuscitou Cristo da morte é aquele que pode nos transformar para vivermos para a glória de Deus, sustentados e animados pelo seu poder. Foi o poder do Espírito de Deus que operou a ressurreição do nosso Senhor. E o texto diz que também esse mesmo Espírito habita
naquele que crê em Jesus. Em João 7, 38 e 39, Jesus diz que o Espírito Santo seria dado a todo aquele que nele cresce. Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O texto sagrado continua dizendo: isto ele disse, ou seja, Jesus disse, com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Ou seja, queridos, travou aqui. Só um momentinho, por favor. Ou seja, o poder da ressurreição de Cristo está disponível a todo aquele que crê em Jesus, para viver uma vida ressurreta, mantida pelo poder sobrenatural de Deus. Cristo nos chama a uma vida ressurreta e nos dá o poder do Espírito Santo para que isso se torne realidade no nosso cotidiano. Eu vou ilustrar essa realidade usando uma timeline, ou seja, uma linha do tempo, em relação à vida da mãe do meu genro, Rafael, a Roseli, falecida no último dia 7, pouco antes de fazer 63 anos. Roseli nasceu em Serra Negra, neta de italianos, em uma família profundamente católica. Aos 13 anos, ela foi diagnosticada como portadora de rins policísticos, quando os rins têm a tendência genética de desenvolver cistos que, por fim, impedem totalmente a função renal. Essa realidade acompanhou a Roseli a vida inteira. O pai dela mesmo veio a falecer em decorrência de rins policísticos aos 53 anos. Na juventude, interessada nas coisas de Deus, Roseli passou a frequentar a renovação carismática católica, onde se costuma, como os irmãos sabem, se fazer a leitura da palavra de Deus. Então, a Roseli logo percebeu as discrepâncias entre a doutrina e a prática católicas e o texto sagrado, e passou a lutar pela mudança em direção à Bíblia. Foi dado a Roseli um ultimato. O padre disse para ela: ou você se adequa à igreja da qual você faz parte, ou você sai dela. A Roseli saiu. Ela sempre dizia, a Roseli: fui alcançada por meu Salvador dentro da igreja católica. Logo ela achegou-se à igreja evangélica. Vejam o poder da ressurreição se manifestando, trazendo a Roseli da morte espiritual, da vida distante da verdade divina revelada nas Escrituras, para uma fé ousada e cheia de ação. Roseli se casa e deseja um filho. O médico foi taxativo. Devido à compleição física dela, ela era bem alta e bem magrinha. E ao problema dos rins policísticos, ou ela ou o bebê não sobreviveriam à gestação ou ao parto. Roseli se firmou no poder do Senhor e decidiu ter um filho. Os dois vieram a sobreviver à gestação e ao parto. E ela deu ao menino que lhe nasceu o nome de Rafael, que significa Deus cura. O Rafael veio a se tornar meu genro. Nova manifestação do poder da ressurreição na vida da Roseli, levando-a a não se conformar com seus próprios limites físicos e a contemplar o milagre de Deus pela fé. À medida que os anos se passavam, os problemas decorrentes dos rins policísticos começaram a se manifestar de forma mais agressiva. Dietas alimentares severas, pouquíssima ingestão de líquidos, inclusive de água, e especialmente dores que a deixavam prostrada muitas vezes. Eu cheguei a presenciar diversas ocasiões assim. Roseli orou por a cura, oraram pela cura da Roseli, e a cura não veio.
Mas não se via Roseli resmungar ou entregar-se à amargura. O abatimento físico não retirava o sorriso do rosto da Roseli. Eu nunca vi a Roseli sem um sorriso no rosto. E nem retirava o testemunho de que sua vida estava nas mãos do Senhor. Ela era vista, quando podia, ativa, por exemplo, enchendo o seu golzinho de crianças e levando para a igreja. O poder da ressurreição se manifestando na vida da Roseli. Logo depois de 50 anos, a Roseli começou a hemodiálise e entrou na fila de transplante de rim. O testemunho de terceiros é que ela sempre compartilhava alegria, esperança e, especialmente, a sua fé em Cristo nas sessões de hemodiálise que fazia em Campinas, de uma forma espontânea e cordial. E ali mesmo fez diversos amigos. Para mim mesma, ela citou diversas vezes as amizades que ela tinha feito, os livros que ela dava de presente para os amigos que ela fez na hemodiálise. Alguns anos depois, foi convocada às pressas para a realização do transplante, porque havia se conseguido um rim compatível. Quando ela estava na sala de preparação para a cirurgia, foi-lhe informado que aquele rim que lhe tinha sido destinado, de última hora, foi transferido para um homem de 40 anos, pai de 2 criancinhas pequenas. Ela já estava na sala de preparação para a cirurgia. No domingo seguinte, a Roseli deu um testemunho na igreja da alegria sincera de ter sido preterida na destinação do rim em prol de alguém que tinha muito mais necessidade que ela. O cântico que ela escolheu para a ocasião do testemunho foi: quão grande é meu Deus, quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. O poder da ressurreição se manifestando na vida da Roseli. Alguns meses depois, chega a vez de ela fazer o transplante. O médico lhe disse que a sobrevida média de um transplantado de rim seria 8 anos. E ela aproveitou esse tempo, compartilhando serviço, fé e alegria com quem convivia. 2 anos após o transplante, veio a neta, a Catarina. Como as 2 famílias moram no mesmo prédio, a Roseli e o esposo no andar térreo, o Rafael Arrode e a Catarina no andar superior, a Roseli tomou para si a função de preparar e dar o almoço da Catarina e de cuidar da Catarina na ausência dos pais. Até que no último dia 7 de abril, uma semana antes de completar 63 anos, repentinamente ela teve uma embolia pulmonar e poucas horas depois é recebida pelo Senhor na glória. No velório realizado na igreja onde ela congregava, estava projetada uma grande foto da Roseli com o grande sorriso que ela sempre manteve. E abaixo estava escrito: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A Cida, minha colega de trabalho, kardecista roxa, disse para mim: eu nunca vi alguém com tanta fé. Mesmo em minhas dores ou sofrimento, ela sempre estava pronta a servir, a dar um conselho amigo, a ajudar. Travou de novo. Esse é o poder da ressurreição. No dia do falecimento da Roseli, minha filha disse a Catarina, minha neta: a avó Roseli e Catarina foi morar no céu com Jesus. Você vai ficar muito tempo sem ver a avó. Se você sentir saudade, fala com a mamãe, para a gente conversar. A Catarina, ela cheia de tiradas. A Catarina pôs a mão no coração e disse: não se preocupe, mamãe, não vou sentir saudade da avó Roseli. Ela mora no meu coração. Aí no dia seguinte a essa declaração, eu mandei uma mensagem para a Rod perguntando se a Catarina tinha perguntado pela avó. A Rod disse que não, ela não tinha perguntado.
Mas ela tinha dito: mamãe, eu vou sentir muita saudade da vovó, porque ela mora no céu e eu vou demorar muito tempo para ir para o céu, porque eu sou novinha. Uma criança de menos de 5 anos, revelando convicção das realidades eternas, em razão do testemunho da avó e dos seus familiares. Isso é o poder da ressurreição que nós comemoramos nessa data. Louvado seja Jesus. Vamos cantar o outro cântico, o outro hino, de pé, por favor. Esse playback a gente encontrou sem introdução, então pode ser que tenha um... mas Deus seja glorificado. Podemos. Findou-se a luta de Jesus, venceu por fim a dura cruz. Já nos desertos raia a luz. Aleluia, 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 aleluia. Por amor, não por dever, que a cruz subiste com morrer, quebraste a morte, o seu poder. Aleluia, 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 aleluia. Vencida a morte, o seu horror, subiu a glória, o Redentor. Rompei em cantos de louvor. Aleluia, 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 aleluia. Com majestade sem igual, firmou o império divinal, erguei o salmo triunfal. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, nós não temos palavras, ó Deus, para agradecer, Senhor, tudo o que fazes por nós. A tua bondade, o teu perdão, o Espírito Santo que em nós habita, que nos chama, Senhor, a essa vida ressurreta. Jesus, dá-nos um coração semelhante ao teu, inclinado a fazer sempre a vontade do Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Vamos agora, mesmo de pé, orar pelo momento das nossas ofertas. Os irmãos se preparem, né, para trazer ao Senhor um pouco do muito, 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 muito que Ele tem nos dado. Senhor, abençoa o teu povo com generosidade. Abençoa o teu povo com visão celestial da vida, Senhor. Que cada um de nós perceba, Senhor, que a nossa vida é eterna. E desde agora, Senhor, nós temos necessidade, para o nosso próprio bem, de revelar as realidades eternas no nosso dia a dia. Inclusive, Senhor, no trato com as nossas finanças, com o nosso dinheiro, com aquilo que nós temos percebido, ó Deus, do nosso trabalho, pela tua bondade, pela tua graça. Abençoa essa igreja, que os seus recursos se multipliquem para a glória do teu nome e que cada um aqui seja sustentado pelo teu poder e a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Antes dos irmãos trazerem, eu quero ensinar essa canção para vocês, que aí depois vocês trazem sorrindo e cantando junto, amém? Então o refrão dessa canção a Amanda vai colocar para nós aí, ele diz assim: a nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Passo por...
palavra de Deus. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Um canto se ouvia de Amém? Todo mundo tranquilo? Então esse é o refrão, a gente vai cantar junto. Mas o começo dela, ela tem uma partinha que a gente precisa de apoio de todo mundo. Que ela começa assim. Para pa pararara, para pa pararara, para pa pararara. Para pa pararara, para pa pararara, para pa pararara. Vamos juntos então? E aí você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta celebrando ao Senhor. Vamos juntos. Para pa pararara, para pa pararara, para pa pararara. Para pa pararara, para pa pararara, para pa pararara. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar. Como tu trabalho guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo em toda a terra. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Para pa pararara, para pa pararara, para pa pararara. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar. Como tu trabalho aguardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. Podemos declarar: a nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, por isso a palavra de Deus. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, cumpriu-se a palavra. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Para pa pararara, para pa pararara, para pa pararara. Para pa pararara, para pa pararara, para pa pararara. Pela última vez. Para pa pararara, pa pará. E que nós diariamente possamos adorar esse nosso Senhor, que é exaltado, que é entronizado em nós. Podemos nos render mediante essa grandeza.
Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Ainda que, mediante as dificuldades, nós podemos passar por ambientes de choro, nós sabemos e temos a convicção que o amor do nosso Deus está conosco. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso é, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Existe misericórdia, graça, vida e luz na presença do nosso Deus. E nós podemos declarar e adorar esse Deus que Ele deixou o céu, esteve conosco e ressuscitou para nos reconciliar com o próprio Deus. E essa canção nos lembra disso, a celebrar essa grandeza e essa vida do nosso Senhor, da presença do nosso Deus, declarando que Ele deixou o céu para nos encontrar. Nós o adoramos. Deixou o céu para me encontrar. Aqui não é o seu lugar, um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, teu perdão me alcançou.
Nós adoramos ao nosso Senhor no altar De adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. levou sobre si Pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Ele Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. de adoração, Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração. agora um altar de adoração, Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Ele é, nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, Pai. Queremos mesmo, Deus, entregar tudo que temos e que somos aos teus pés, Senhor. Seja o Senhor a nossa adoração, nosso louvor e a nossa gratidão em todo o tempo, ó Pai. Amém. E amém. Você pode se assentar, meu irmão. Chamar para estar aqui na frente nossas crianças.
Estenda as suas mãos, meus irmãos. Vamos orar pela vida das nossas crianças. Pai, obrigado, Deus, pela vida da Laura, da Elisa. Obrigado pela vida da Carol, que estará ministrando a elas. E nós, nesse momento, queremos abençoá-las, Deus, com a sua vida, com a sua graça. E clamar mesmo ao Senhor, para que elas possam ser ministradas com graça, vida, e possam diariamente crescer na graça do Senhor. Deus, por aqueles também que não puderam estar aqui, nós queremos clamar que a Tua graça alcance-os com vida, com alegria. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Nós que ficamos aqui, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no texto de Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, no seu último capítulo. Lucas 24, nós vamos ler a partir do verso de número 13. Lucas 24, 13, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou do que se trata. Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus de todo o povo, como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas, depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou, e depois partiu o pão e deu-lhe a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho e quando nos explicava as Escrituras? Amém. Até aqui, meus irmãos.
Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado porque nós sabemos que nós temos um Deus que é vivo, e nós temos uma palavra que é viva e eficaz. E nós, nesse momento, queremos clamar, Espírito Santo de Deus, que a sua graça esteja sobre nós, que o seu poder possa ministrar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Quando nós olhamos para o cenário construído da ressurreição de Jesus, toda a história bíblica e como ela é contada, nós vemos o quanto muito facilmente, quando passamos por dificuldades, ou quando estamos em momentos de crise, ou entristecidos, em lutas, distraídos, nós temos a tendência de não entender e não ter a consciência e a convicção de que o plano de Deus é real e vivo para nós. Quando nós olhamos para a história da ressurreição, desde a morte, desde o lava-pés em João 13, João faz esse ambiente onde Jesus, na véspera da sua crucificação, ele lava os pés dos discípulos e convoca a gente a fazer o mesmo. Mas o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração como momentos onde nós estamos em crises, ou nós estamos até mesmo em contrariedade ao propósito de Deus, nós temos a tendência de não perceber o mover de Deus através de nós. Os discípulos de Jesus estavam vivendo exatamente esse momento. Porque imagina que eles ficaram há muito tempo, o próprio Jesus, quando encontra esses discípulos a caminho de Emaús, ele começa a citar desde Moisés. Quando Moisés já profetiza, fala, olha, o Senhor enviará um profeta semelhante a mim, ele redimirá o povo. Depois, todos os textos sagrados, os livros, que vão destacando sobre esse Jesus e criando a ideia de um Jesus que redimiria Israel, que redimiria o povo, que traria redenção para o povo. Mas o povo de Israel, no seu imaginário, eles tinham o pensamento de que redenção ou remissão, que o redimir do Senhor era fazer com que o povo fosse livre, fosse autoridade sobre aquela região, governasse de forma livre e autônoma sobre toda a sua terra. E então, eles esperavam um Jesus guerreiro. Eles esperavam, no imaginário cristão da época, que Jesus, o Messias, seria uma grande autoridade, que com guerra, com força, com poder, traria de volta, livraria o povo da opressão dos romanos, livraria o povo das opressões dos outros povos, e faria com que eles governassem sobre o seu próprio território de forma autônoma. Mas quando nós olhamos essa realidade do imaginário daquele povo, nós olhamos para a nossa própria vida. Quantas vezes nós imaginamos que a vida com Deus é uma vida onde o Senhor empresta do seu poder para cumprir a nossa própria vontade? Quantas vezes nós criamos cenários, nós criamos projetos mirabolantes, ou nós pensamos muitas coisas e não entendemos o plano e o propósito de Deus, e nós conjecturamos uma vida ou uma história de que o Cristo deve gerar e providenciar para nós. E aí talvez seja um dos grandes caminhos de frustração da nossa vida. Porque quando nos encontramos sobre essa realidade, onde as coisas não acontecem segundo o nosso próprio propósito, mas o propósito de Deus, nós nos frustramos. Porque nós achamos que na família, nas finanças, no trabalho, tudo deveria ser perfeito, e não entendemos que perfeito, ao olhar de Deus, é um perfeito onde todas as coisas cooperarão, não simplesmente para que nós estejamos bem, mas para que nós completamos a carreira bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí nós pensamos, Deus vai nos dar muitas coisas boas para cooperarem para o nosso bem. E nós não entendemos quando o Senhor diz todas as coisas, é todas as coisas. A doença,
as dificuldades, as lutas, as guerras, os ambientes naturais cooperam para o nosso bem, se estamos seguros e amamos ao nosso Senhor. Mas esses discípulos, eles estavam, e eu quero te fazer pensar exatamente sobre essa perspectiva, quanto os nossos olhos podem estar vivendo com o Deus certo, mas ainda assim olhando para o lugar errado, ainda assim procurando socorro no lugar errado. Esses discípulos, eles estavam vivendo essa realidade, eles esperavam, eles tinham uma expectativa sobre quem deveria ser Jesus. Então imagina que esses discípulos, eles tinham algo construído na sua mentalidade muito clara de quem deveria ser Jesus e o que Jesus deveria fazer para eles. E eles então tinham e planejaram esse ambiente. Eles planejaram esse Senhor que ia derrotar os romanos com o seu poder, que ia redimir Israel, queria colocar Israel de novo no centro daquela realidade. E aí o Senhor Jesus aparece para eles, um nazareno, de uma realidade difícil, de um ambiente complicado, que não veio montado num grande cavalo romano suntuoso, mas que entra em Jerusalém num jumentinho e que fala e declara para eles, para aqueles discípulos, que ele deveria sofrer e padecer, ser entregue, morrer, mas ressuscitaria. Mas quando nós olhamos, eu quero te fazer destacar duas outras histórias antes dessa, e te perguntar algumas coisas. Primeiro, a história de Jesus no Getsêmani, que todos nós conhecemos. Muitas vezes os nossos olhares podem estar em lugares errados e nós não conseguimos gastar tempo para estar com Jesus nos momentos de dificuldades. Porque no Getsêmani, Jesus mostrando e demonstrando a sua humanidade também, ele leva os seus discípulos para aquele lugar e convida Pedro, Tiago e João para ir um pouco mais adiante e orar com ele. Mas aqueles três discípulos, eles não entendendo, ou não compreendendo o propósito de Jesus, eles dormem no momento de angústia. E percebem que eram os mesmos discípulos que não entendem que Jesus os convida para dormir no meio da tempestade, mas os convida para orar no momento da luta. Às vezes, nós, de forma semelhante aos discípulos, nos apavoramos na tempestade com o nosso Senhor e não conseguimos orar nos momentos de angústia. Às vezes, nós, de forma distante de Deus, ou com o coração distante de Deus, nós temos facilidade para nos apavorarmos quando o nosso Senhor dorme, e para dormirmos quando o nosso Senhor nos chama para orar. Quantas vezes nós gastamos a nossa vida nesse ambiente onde nós não compreendemos que o nosso Senhor nos convida para nos render, para colocar o nosso coração no lugar certo, e que para aprender que existem momentos que nós precisamos descansar no Senhor, mesmo que a tempestade nos acometa, mas existem momentos onde o próprio Senhor nos convoca para orarmos e para estar com Ele. Num outro fato, nós vemos a história de Tomé, um dos discípulos de Jesus, que nós sempre destacamos como sendo aquele discípulo que não teve fé, mas ele queria ver ao Senhor. E quantas vezes o Senhor tem feito, tem realizado, tem manifestado, e nós ainda assim não conseguimos compreender e duvidamos dos projetos do poder do Senhor para nós. Quantas vezes os nossos olhos estão em coisas naturais, nós precisamos de seguranças naturais para provar que o projeto de Deus será cumprido independente das circunstâncias. Porque esses dois discípulos, eles estavam nessa mesma questão. E é interessante como essas histórias que eu citei se correlacionam com a história do caminho de Emaús. Porque presta atenção na história, Jesus havia morrido, como deveria cumprir, sofreu, morreu, como ele deveria ter, como ele tinha dito, e ele deu uma ordem para os seus discípulos, ele disse: fiquem em Jerusalém até que eu ressuscite, fiquem aqui, não saiam deste lugar.
E aí, no dia da ressurreição, depois de alguns já terem visto esses discípulos descumprindo uma ordenança do Senhor, eles vão para o caminho de Emaús. Gente, 10 quilômetros, naquela época era mais normal, mas se fosse hoje em dia, talvez não teriam 2, né? Talvez seria só um discípulo aqui, que seria o mais corredor, assim, que achar 2 pessoas, que é igual a Evelyn, assim, que gosta de sair correndo para tudo quanto é lado, é difícil hoje em dia. Mas nesse contexto, eles 2 saem nesse caminho, descumprindo uma palavra de Deus, que disse para que eles ficassem naquele lugar. E naquele lugar o próprio Jesus aparece para eles. E eles entristecidos, amargurados, angustiados, não conseguiram perceber que era Jesus. A ponto de Jesus perguntar para eles, ei, vocês não estão, o que está acontecendo? O que vocês estão falando? E eles ficam irados, bravos, os caras falam, será que você é o único deste lugar que você não sabe o que aconteceu? Jesus ainda vai um pouco mais fundo e fala, do que se trata? E aí eles explicam toda a história, eles falam de como Nazareno, nós esperávamos que ele seria o Senhor de todas as coisas, mas já foi o 3º dia e ele morreu, e presta atenção no próprio texto. Eles falam, tem aí algumas mulheres, tem aí os discípulos foram ver, o corpo não está no túmulo, mas nós não vimos. Nós não acreditamos nesse projeto, naquilo que ele fará, ou na palavra que ele mesmo havia dito. Jesus olha para as vezes que nós, para os nossos próprios corações, e às vezes que nós, mesmo tendo o nosso Deus como Senhor, temos a tendência de olhar para os lugares errados, pela tristeza, pela angústia, pelas distrações. Ele olha para aqueles discípulos e ele diz, insensatos. Será que vocês não têm demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Quantas vezes a insensatez instaura no nosso coração, a ponto de nós não crermos na palavra do Senhor sobre nós? Ressurreição também é o fato de nós lembrarmos que a humanidade, o dia a dia, a nossa própria vida, ela é tendenciosa a nos fazer viver sobre a insensatez, a nos fazer procurar em perspectivas materiais, físicas, e não olharmos na graça e na promessa do Senhor. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Se Ele deu a palavra de direção, é Ele quem sustenta essa palavra. E quando nós olhamos para esse período, o Senhor Jesus lembra aqueles homens e mulheres, e eles falam, vocês são insensatos e estão demorando para entender o que foi dito. Não é verdade que o Cristo haveria de morrer. Não é verdade que Ele deveria de sofrer e padecer como os profetas haviam declarado. Não é verdade que o plano de redenção e reconciliação do Senhor deveria ser cumprido. E quando nós olhamos para essa perspectiva, o Senhor Jesus, de Moisés aos profetas, começa a descrever para aqueles homens, e até senta à mesa com eles. E é o que tem nos faltado diariamente. E esse é um dos pontos que eu gostaria de cravar nessa noite. Qual foi a última vez que nós sentamos à mesa com o nosso Senhor? Porque os discípulos estavam entristecidos, angustiados sobre esse ambiente de vivendo essa crise, não entendendo o plano de Deus, mas quando eles sentam à mesa com o Senhor, os olhos deles se abrem. Quanto mais próximos estivermos do nosso Deus, mais próximo estaremos de enxergarmos e materializarmos a promessa dele para nós.
Quanto mais próximos e aconchegados estivermos do Senhor, mais convicção nosso coração terá e menos será gladiado ou será frustrado pelas crises do dia a dia. Jesus explica isso quando ele vai dizer sobre a casa na rocha e a casa na areia. E a casa na areia é uma casa frágil, mas a casa na rocha, ela está sustentada na rocha que é o nosso Senhor. Quanto mais próximos estivermos do nosso Senhor, mais próximo estaremos de vivermos a convicção daquilo que Ele tem para nós. E esses discípulos dizem algo que mexe com o meu coração. Eles dizem, será que nós não percebemos que o nosso coração estava queimando quando Ele nos falava sobre as Escrituras? Quantas vezes a angústia, a tristeza, as tempestades, as lutas, as distrações tiram de nós a percepção de que o Senhor está falando a nós e de que o nosso coração está sendo mexido pelo falar do nosso Senhor. Deus fala e se relaciona com o seu povo e deseja que nós sejamos atentos para ouvir a sua voz. E a grande pergunta que eu tenho para essa manhã é: quem somos nós? Será que somos quem o Senhor nos convida para chorar e nós dormirmos? Será que somos aqueles duvidosos das coisas de Deus? Ou será que nós estamos caminhando para longe do Senhor, a ponto do Senhor ter que nos encontrar no caminho, e mesmo fazendo o nosso coração queimar, nós ainda não percebemos que é o Senhor que está falando conosco? O Senhor e a ressurreição gera isso em nós. O Senhor, Ele nos dá a oportunidade de vivermos um relacionamento vivo com Ele. E esse relacionamento vivo não está simplesmente pautado nas coisas naturais, mas é um relacionamento onde nós entendemos que o próprio Espírito habita em nós. E ao entendermos isso, o convite de Deus para nós é para que nós nos aproximemos dEle. É para que nós cheguemos mais perto do Senhor, com intimidade, com graça, para que nós possamos, na comunhão, na relação diária, compreendermos e entendermos o que o Senhor fala conosco. Os discípulos sofreram, porque mesmo o próprio Jesus falando ainda não foi suficiente para que a tristeza deixasse seus corações. O próprio Jesus ministrando aqueles discípulos ainda não foi suficiente para que os olhos deles se abrissem. Mas quando Jesus sentou à mesa, que expressa comunhão, graça, Ele abriu os olhos daqueles discípulos. Quantos de nós precisamos orar ao Senhor e falar: Deus, abra os nossos olhos, porque nós queremos ver aonde o Senhor tem nos direcionado, aonde o Senhor tem nos levado, porque nós sabemos que mesmo nos momentos de angústia e dificuldade, o Senhor tem levado a nossa vida. Quantos de nós precisamos clamar para que o Senhor abra os nossos olhos e faça-nos ver o fervor do nosso coração e a direção do Senhor sobre nós? Quantas vezes nós precisamos clamar para que o Senhor abra os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir as direções claras do Senhor para nós? Quantas vezes que nosso coração precisa, as nossas orações precisam ser: Deus, me ensine a abrir a sua palavra, para que eu possa entender a direção que o Senhor tem para nós. Muitas vezes nós passamos as nossas vidas, e essa talvez seja uma das grandes crises do povo cristão de hoje em dia, sem olharmos e compreendermos a voz do nosso Senhor e a direção do nosso Senhor para nós. Muitas vezes nós passamos a vida simplesmente olhando para as circunstâncias, olhando para as dificuldades, olhando para as lutas, olhando para as tempestades e nos desesperando neste momento, ao invés de olharmos para o nosso Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, ao invés de termos a convicção de que Ele habita em nós, e por Ele habitar em nós, Ele nos dá a oportunidade de vivermos
para manifestar a sua glória. E para vivermos para glorificar a Ele, entender o seu plano. E algo que eu preciso encerrar dizendo. Deus tem diariamente anseio de se relacionar conosco e nós precisamos nos relacionar com o nosso Senhor. Não existe vida distante do nosso Senhor. E o nosso Deus está à disposição para relacionar conosco. Tiago escreve isso, ele diz, olha, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas quantas vezes nós não temos nos achegado ao Senhor? E quantas vezes as nossas orações precisam ser, Deus, abra o meu coração, abra os meus olhos, abra os meus ouvidos e me dê entendimento do seu plano. Me faça conhecer o Senhor através da palavra, para que eu possa desfrutar da grandeza de quem o Senhor é e da presença do Senhor para cada um de nós. Ressurreição é um tempo que nós lembramos que o plano de Deus será cumprido por toda a humanidade e nós precisamos nos render e participar daquilo que o Senhor tem feito através da terra. Quando nós lembramos da ressurreição, nós lembramos que o Senhor tem uma direção clara para esse mundo. Nós lembramos que nós fazemos parte disso como igreja, de anunciar, de viver, mas se nós não estivermos com o coração no lugar certo, se nós não estivermos no centro desse plano, da vontade do Senhor, nós não viveremos, nós não participaremos daquilo que o Senhor está fazendo. Por isso nós precisamos diariamente olhar para esses discípulos e colocar o nosso coração no lugar correto. Não nas tempestades, porque tempestades virão. Lutas, batalhas, dificuldades, nós não podemos fugir. Mas nós podemos, nas batalhas, nas lutas, nas dificuldades, nas angústias, nas tristezas, estarmos com o nosso coração no lugar certo. Ressurreição é uma grande convocação para que o nosso olhar, para que o nosso coração esteja no Senhor e glorifique ao nosso Senhor diariamente. Será que temos glorificado ao nosso Senhor? Será que temos entendido o plano dele? Será que nós temos tido a consciência de que nós não estamos na nossa família por acaso, que nós não estamos no nosso trabalho por acaso, que nós não estamos na nossa igreja por acaso, que nós não temos os amigos que temos por acaso, e que nós podemos participar daquilo que o Senhor está fazendo, e sermos em todo o tempo aqueles que cooperam com aquilo que Deus tem feito na terra. Essa é uma decisão nossa, pessoal e intransferível. Eu não posso fazer por você. Eu não posso, algumas vezes eu já disse isso para os irmãos, que eu gostaria de orar na minha casa, ler a Bíblia, buscar ao Senhor e vocês serem fortalecidos, seria uma bênção. Se eu orasse, se eu buscasse, se eu lesse a palavra e vocês fossem abençoados, e vocês vivessem o fruto. Mas o Senhor nos chama para intimidade, e intimidade, mesmo sendo um momento onde nós buscamos em comunidade, a intimidade, ela é gerada no nosso interior. Ela é gerada de forma pessoal. E se nós não buscarmos ao Senhor, se nós não buscarmos esse relacionamento com o Senhor, nós não viveremos no centro da sua vontade. E esse é um desejo que cada um de nós precisamos ter, de buscarmos a Deus, de buscarmos entender o seu plano e sermos cooperadores daquilo que Ele faz. Ressurreição é esse tempo onde nós lembramos de que o propósito de Deus será cumprido na terra, que nós seremos seus cooperadores de tudo que Ele faz e fará até o fim dos tempos. E eu quero te convidar a orar nesse momento, meu irmão. Talvez no seu coração a angústia ou a tristeza possa ter tomado conta de você. E os discípulos passaram por isso, e eles sabem o quanto isso dói, o quanto isso é angustiante, o quanto isso pode cegar a nossa visão, os nossos ouvidos e o nosso entendimento. Eu quero clamar nesse momento para que o Senhor possa
abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, os nossos ouvidos, e nos fazer perceber que o Senhor tem nos levado diariamente para viver o seu plano e a sua graça. Pai, obrigado, Deus, pela sua presença sobre nós. E nesse momento eu quero clamar, Espírito Santo de Deus. Eu quero clamar porque muitas vezes nós nos parecemos demais com discípulos do Senhor. Muitas vezes nós nos assemelhamos demais, não com aquilo que nós gostaríamos de nos assemelhar dos discípulos do Senhor. Não com a intrepidez, com a graça, com o poder, com a sensibilidade, mas nós muitas vezes nos parecemos com as dúvidas, com as crises, com as dificuldades em entender a sua voz, com as dificuldades de perceber o seu plano, de obedecer aquilo que o Senhor tem falado a nós. E nesse momento, meu clamor, Pai, é para que o Senhor possa abrir mesmo o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para que nós possamos mesmo, Espírito Santo, diariamente compreender o que o Senhor tem por nós. O Senhor vive e reina, e nós celebramos isso, nós te adoramos por isso, mas nós temos a convicção de que só estamos neste lugar porque o Senhor vive e reina. E pelo Senhor viver e reinar, nós podemos nos dobrar diariamente à sua glória. E nós podemos cooperar com o propósito do Senhor, Pai. Por isso abre mesmo os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhares, para que nós possamos diariamente compreender o que o Senhor tem feito. E para que, Deus, nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, com os nossos amigos, em todos os lugares, Deus, nós possamos ter clareza do projeto do Senhor, do propósito do Senhor para nós, Pai. Por isso nosso clamor nessa manhã, que o Senhor possa se mover em nós diariamente, nos convocar para vivermos uma vida cheia do teu poder e da sua glória, Pai. Em nome de Jesus que eu clamo por isso, crendo no teu poder e na sua graça, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém, Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, lembrando a gente, se você quiser, na semana que vem nós teremos o nosso culto de missões, então toda a nossa oferta do culto de semana que vem vai para a área de missão da igreja, vai para os missionários transculturais dentro e fora do país. Terça-feira nós temos o nosso culto de oração, quinta-feira o nosso estudo bíblico, sexta-feira temos discipulado na minha casa e no domingo teremos o nosso culto novamente para celebrarmos ao Senhor. Então, se você não pegou o nosso boletim, pega o nosso boletim para você ficar antenado sobre isso. No mês de junho comemoraremos, e aí eu quero já antecipar para os irmãos, no mês de junho teremos o nosso tempo de aniversário da igreja, completaremos 124 anos, que bênção completarmos tudo isso, né? A nossa igreja é de 1901, gente, eu fico, toda vez que eu falo esse dado, eu acho extraordinário isso. E quando nós lembramos sobre isso, né, nós teremos o nosso comemoração do aniversário no final de semana, dia 15. Então, no sábado, aproveitando o dia dos namorados, igual fizemos no ano passado, teremos o nosso jantar de casais. Então, já se prepare para isso também. E no domingo, estaremos juntos para celebrar o nosso culto. O pastor Kleber e a sua esposa Elisa de Ituverava estarão conosco. O Mateus, que é filho dele, o Dantas, e a Esther também estarão conosco. Então, o pastor Mateus estará ministrando louvor, o pastor Kleber estará ministrando a palavra, no sábado junto com a Elisa, no domingo estará ministrando a palavra sozinho aqui na nossa igreja. Amém? Então, já se prepare para isso. Eles estarão ministrando a nós, que nós possamos ser abençoados também por esse tempo e nos prepararmos para isso. Amém? Se coloque de pé, queridos. Quero convidar o Ministério do Louvor para estar aqui já. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e orarmos juntos ao Senhor nesse momento. Pai, obrigado pela sua graça, obrigado porque nós
celebramos que o Senhor ressuscitou, o Senhor é vivo, e em todo momento nós vemos a graça e o poder do Senhor, Pai. Que diariamente a vontade, a graça do Senhor sobre nós possa também nos levar para viver mediante a presença do Senhor, Pai. E nós queremos clamar em nome de Jesus, leva-nos em segurança para as nossas casas, para continuar esse tempo de celebração, de adoração, que o nosso almoço, a nossa semana, tudo que fizermos, seja para adorarmos e celebrarmos ao Senhor, Pai. E que em nome de Jesus as nossas vidas possam estar nas Tuas mãos. Eu quero clamar sobre cada um daqueles irmãos e irmãs que estão passando por alguma dificuldade nesse tempo, seja de doença, questões de saúde, questões na família. Eu quero orar e abençoar cada um dos nossos irmãos e irmãs. E quero clamar, Espírito Santo de Deus, que a sua vida, o seu amor e a presença do Senhor possa estar e permanecer sobre nós. Que até nos encontrarmos novamente a sua vida, a tua presença possa guardar os nossos corações e mentes no Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. E amém. Recebemos a bênção. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, a maravilhosa graça de Jesus e a comunhão, a consolação, o andar diário com o Espírito Santo possa estar e permanecer sobre cada um de nós. E que a paz, a vida, a alegria possa estar sobre nós diariamente e possa guardar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Estenda a mão por mão que está ao teu lado, declare isso sobre ele. Que Deus me envolve em seu amor e a